E aí, meu irmão, minha irmã, faz assim com o dedinho já, ó. Mais um dia, mais uma oportunidade. Thales, por que você sempre abre a live com o dedinho pra cima? Primeiro que isso aqui é um símbolo que eu quero colocar na sua cabeça. Segundo, porque um dia Deus falou uma frase comigo. Deus falou assim: eu confio em você, Thales. Aí eu fiquei muito bolado com Deus, porque assim, a Bíblia fala: maldito o homem que confia no outro homem. E aí, quando você vai ler esse texto mesmo, o significado mais profundo dele, tá falando de você confiar em você mesmo. Então, você não pode confiar em você mesmo, porque a sua força é pouca. Tipo assim, o Salomão, que a gente tá lendo, ele fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não confie só na sua força. Porque a gente tem que confiar em Deus. É Deus que é o forte de verdade. Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, você está trabalhando à toa construindo. Então não é para trabalhar, é para você trabalhar, edificar a casa, mas Deus é que edifica de verdade. Aí fala assim: se o Senhor, Deus, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não é para guardar a cidade, não é para proteger os filhos, não é para cuidar da sua esposa, não é para ser um marido de verdade, não é isso que está falando. Está falando que você tem que fazer essas coisas, mas é o Senhor que verdadeiramente guarda a sua casa. Você acha que eu sei que protege esses meninos? Você acha que é você que protege esses carros? Você que tem um monte de carro? Você acha que é você que é o seguro? Não é, irmão. É a bênção de Deus. Por isso que Salomão vem falando: agrada a Deus, porque é Ele que guarda essas coisas. Agrada a Deus, porque é Ele que verdadeiramente dá a bênção. Se você acha que é você que está fazendo essas coisas, eu sinto muito te informar, mas você está errado, não é você. Se você der conta de prosperar um pouquinho nessa terra, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, é porque Deus está derramando sobre você. Inclusive, tem 3 formas de ganhar dinheiro: é você entendendo o significado do dinheiro, entendendo os fatores do dinheiro. O segundo é sorte. Se for na sorte dado, aqui é o pior de todos. Salomão fala que quem ganha o dinheiro na sorte aqui, dado por alguém, volta pior do que antes. Inclusive, é só você ver na Mega Sena. Se você olhar na Mega Sena, os caras que ganham Mega Sena, que não entendem os princípios do dinheiro, que o dinheiro é um resultado de alguns princípios. Então você faz algumas ações, o resultado disso é dinheiro. Se você ganha sem entender os princípios, o que acontece? Tragédia. É só você olhar na Mega Sena, os caras ficam pior do que antes, que não tinha dinheiro. Inclusive sai devendo mais, porque sai gastando de qualquer jeito, experimenta uma vida que não era, nunca foi o nível dele. Aí depois que ele fica pobre, ele fica pior do que o primeiro estado. E o terceiro nível aqui para você ganhar dinheiro mesmo, ganhar muito dinheiro, é pedindo Satanás. Satanás dá dinheiro. Você faz um pacto com ele e recebe dinheiro. Tá, mentira, para com isso. Tá lá em Mateus 5. É Mateus 5, quando Jesus está no deserto, Satanás chega para ele: dobra o joelho, Jesus, me adora que eu vou te entregar os reinos, os poderes e o dinheiro. E Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Então aqui, ó, tem 3 formas de ganhar dinheiro. O filho, aquele jovem rico, por exemplo, que chega para Jesus: bom mestre. Jesus já olha para ele, que ele achava que ele era bom. Ele achava que as pessoas eram bom, né? Aí Jesus vê aquilo, já identificou o personagem dentro dele, o bonzinho. Aí Jesus fala: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Ou seja, você não é bom. Não existe nenhum homem bom. Bom é Deus. Aí Jesus olha para ele e identificou que ele não era rico de verdade, que ele não sabia fazer dinheiro. Na verdade, ele ganhou aquele dinheiro e ele era escravo daquele dinheiro. O papai mandava na vida dele. Hoje, por causa do marketing digital, inclusive eu ensino marketing digital no meu Instagram. No marketing digital, você vê uma pessoa com 18 anos, 19 anos, fica milionária, dá para fazer. Agora, naquela época, não. Aquele cara era jovem, inexperiente, e o dinheiro dele veio do papai e da mamãe, e ele era escravo de papai e da mamãe e daquele dinheiro. Aí Jesus vê aquilo e fala assim: ó, vão sair do nível de escravidão e vão aprender a ganhar dinheiro de verdade, vão transformar aqui para você ter uma verdadeira riqueza. Porque o que você tem agora é só dinheiro. Eu vou te ensinar a ser rico e a riqueza que eu vou te dar vai trazer o dinheiro de volta. Aí aquele jovem rico fala: ah, não, eu não dou conta, Jesus, de vir aqui, porque eu estou muito bom aqui, ó. Então, quando Jesus, eu sempre começo a live fazendo assim, porque Deus falou: eu confio no você. Aí eu: como assim, Deus, você confia em mim? Não é nem eu posso confiar em mim, como é que você confia em mim? Aí você está me ouvindo aí agora, Deus confia em você, irmão. Você acredita nisso?
Parece um absurdo. Para mim era um absurdo, véio. Sério mesmo, para mim era um absurdo Deus falar comigo. Eu confio em você. Só que o que acontece? O fato de você estar na Terra está modificando tudo que você está tocando. Por onde você passa, você modifica. E o pior, nas lives da noite eu estou mostrando para você que você tem vários superpoderes aqui, ó. Você tem vários superpoderes. O principal dos superpoderes chama consciência. Jesus falou que essa consciência é uma luz que está dentro de você. Jesus falou que essa consciência é o sal da terra. Jesus falou que o problema é que essa consciência está debaixo de uma mesa. Você tem que pegar essa luz e colocar em cima da mesa. Está em Mateus 5, 6 e 7. Ele fala muito dessa consciência. Jesus falou assim que essa consciência é o próprio reino de Deus. Então essa consciência que é o seu principal poder, é o próprio Deus habitando dentro de você. Jesus falou, você é Deus. Moisés falou, vós sois Deus. Eu estou falando que eu sou filho de Deus, vocês também são filhos de Deus. Então vocês são Deus na terra. Jesus falou assim, se os homens falar que o reino de Deus vai vir, que é a nova Jerusalém, ou que o reino de Deus está aqui, ou que o reino de Deus está ali, não acredita, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aí ele fala que o reino de Deus é essa consciência. E aí ele fala assim, ó, busca primeiro lugar o reino de Deus, esse poder, o Deus que é você, que habita dentro de você, o seu espírito, em outras palavras, as ideologias que estão escritas aqui no seu coração. Busque isso primeiro e essa justiça, porque se você buscar isso, aí o dinheiro que você quer, a casa que você quer, as riquezas que você tanto quer, as coisas do lado de fora vão sendo acrescentadas. Então, se ele é o cara da criação, ele é que criou a máquina, ele sabe tudo da máquina e ele está te revelando o mistério. Qual que é o problema? Tem um inimigo aqui da igreja que ele é seu predador. O homem tem um predador na terra. Tá? Como assim predador? O nome dele é Satanás. Eu explico isso na live da consciência. Vai lá, assiste Deus Não Existe. Você vai entender esses 3 níveis aqui. E depois de Deus Não Existe, tem um mundo espiritual. Na hora que você acessa o mundo espiritual, você vai identificar. Satanás não é seu inimigo. Satanás é seu predador. Ele te vê como o lanchinho dele. Satanás é inimigo da igreja. Quando você vira igreja, você deixa de ter medo dele, você começa a atacar. Aí não pode atacar mais. E aqui Satanás é servo de Deus. Você nem sabe disso. Vai lá assistir as lives do mundo espiritual. Então, existe um mundo espiritual. Ele é muito real porque o mundo físico, a forma foi criada em cima do mundo espiritual. Não é o contrário. E você precisa aprender essas coisas, despertar esses poderes dentro de você para você começar a governar na terra. E aí quando você faz isso, as coisas do lado de fora vão sendo acrescentadas. Thales, qual outra forma de eu aprender isso? É exatamente o que nós estamos fazendo agora, chama Provérbios. Salomão vai falar exatamente isso. O que eu falo à noite, Salomão fala de manhã. Aí eu venho aqui de manhã, explico para vocês pelas palavras de Salomão e à noite eu vou traduzindo isso aqui de uma forma mais leve para vocês ir pegando. Inclusive a live da consciência, nós estamos na 15ª live, se eu não me engano. Eu já estou falando de personagem, mas eu quero te afirmar, um dos seus maiores poderes é o poder da escolha. Só da sua consciência, só dessa luz estar num lugar, mesmo que ela esteja debaixo da mesa, mesmo que você esteja inconsciente, que é o estado que você está agora. Você está me ouvindo, nem está entendendo. Só que tem uma luz dentro de mim que ela faz eu viver um reino. E aí quando a luz passa para cima, a mesa perde o poder, aí começa a fluir águas de vida de dentro da gente. Aí a água de vida está fluindo por mim, está saindo da minha boca e está chegando aí no seu ouvido. Aí você está me ouvindo e ainda não está entendendo o que eu estou falando, mas dentro de você está assim, nossa, esse menino tem algo. Esse homem está falando alguma coisa, está mexendo comigo. Aí está vibrando no seu coração. Jesus falou assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. Thales, então você é Jesus? Eu sou Jesus. Ele está dentro de mim e o poder dele está manifestando para fora. Você é Jesus. Todos nós somos Jesus, só precisa tirar a luz debaixo dessa mesa. Como que eu tiro a luz debaixo da mesa, Thales? Vai para a live das consciências que você vai aprender a tirar Jesus. Para com isso, tá? O que você está falando? Paulo falou, veio aqui um dinheiro para me roubar. Aí a minha carne quer roubar. Mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus começa a viver a partir de mim. Aí vem uma mulher passando na minha frente para me olhar, mas eu sou casado. Aí eu vou para olhar, só que aí Cristo vive em mim. Eu não olho, mas aí eu vou e desvio o olhar. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim.
Vem um pecado na sua frente, um cara quer te fazer raiva pra você ir lá espancar ele de tanta raiva. Só que aí a sua carne quer ir pra ele brigar, mas não mais vive você. Cristo vive em você. Então o seu chamado, o seu ministério, a sua identidade, sua missão, seus propósitos, todos têm o mesmo viés. Olhar para dentro de você, enxergar essa luz, essa consciência, vencer essa barreira chamada mesa e passar aqui para cima. Jesus fala isso em outras palavras também em Mateus. Ele fala assim: por que você está preocupado com cisco no olho dos seus irmãos, se na frente dos seus olhos tem um arqueiro? Tira primeiro o arqueiro da frente dos seus olhos, a trave na frente dos seus olhos, para depois você ir cuidar da vida dos outros. O que ele está falando? É exatamente esse arqueiro. Os olhos é a janela da alma. A alma está cá na luz. Só que tem uma coisa em cima, chama personagem. Esse personagem te impede de viver a vida de verdade. Você está vivendo uma repetição do passado. Inclusive, quando você vai viver esse personagem, enxergar ele é doentio e repetitivo. Thales, o que é isso, personagem? É só você ir no link da bio, tem lá. Você vai entrar no link da bio do TikTok. A primeira coisa que tem lá é um grupo de ascensão. É onde eu revelo os horários e o acesso para as lives da noite. Outra coisa, tá lá YouTube. Você vai no YouTube, tem as playlists. Já segue lá, me ajuda que eu tenho que pôr 1000 seguidores lá no YouTube. Aí você vai entrar nas lives do YouTube, aí tem lá a playlist inteira. Todas as lives de provérbios estão lá salva, todas as lives da consciência estão lá salva. Então faz assim com o dedinho de novo. Deus confia em você, por isso que você acordou. Por que Deus confia em mim? Porque os seus poderes estão mudando o ambiente que você está vivendo, você querendo ou não. E essas mudanças estão zelando pela palavra dele, porque o futuro, na verdade, são infinitas projeções. E Deus já escolheu algumas projeções. E ele está zelando para que aqueles pontos aconteçam. E você faz parte disso. Você querendo ou não, o diabo querendo ou não, ele está nas projeções do futuro que Deus escolheu. E nessas projeções do futuro, a igreja sobe. Nessas projeções do futuro, ele se manifesta durante 7 anos, na terra, na forma. Ele desce e absorve uma pessoa e faz dela o cavalinho dele. Nessas projeções do futuro, vai ter um acordo de paz. E aí você vai estudando as projeções do futuro que Deus escolheu e ele está zelando por elas e você faz parte disso. Por isso que você acordou hoje. Por isso que ele confia em você. Então, se Deus confia em você, eu também confio em você. E eu estou aqui para te ensinar a dominar esses poderes seus e parar de sobreviver e começar a viver nessa terra. Você tem muito mais aí, irmão. A vida é muito mais do que você ficar pagando conta. A vida é muito mais do que isso. Vamos lá para Provérbios? Provérbios 24. A gente está no dia 24. Se você quiser saber qual Provérbios que nós estamos seguindo o dia. Hoje é 24, Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Tudo que você quer, né? Tudo que você quer é ser amigo dos maus. Não, tem dinheiro, Thales. Mas ele tem dinheiro, mas ele tem dinheiro, Thales. Não é para ser amigo dele. Por quê? É só você assistir as outras lives de Provérbios. Quem tá vindo acompanhando a série agora vai entender. Por que você não pode ser amigo dos maus? Porque... por causa de um dos seus superpoderes, que na ciência chama neuroplasticidade. No mundo dos coaches eles chamam de modelagem. Eu ainda não dei nome para esse poder, mas eu quero dar um nome legal para ele, porque você absorve o tempo todo. Se tiver 3 mal numa sala, você vai ser o 4º mal, se você ficar lá todo dia. Se tiver 3 idiotas numa rua e você vive nessa rua, você vai ser o 4º idiota. Se tiver 3 adúlteros num bar e você viver naquele bar, você vai ser o 4º adúltero. Agora, se tiver 3 sábios e você caminhar com esse sábio sempre, você vai ser o 4º sábio. Então, ele é mau, mas ele está te causando inveja. Por que o mal causa inveja? Está na live de ontem, Provérbios 24. Porque o caminho do dinheiro dos maus, ele sobe assim, ó. Ele é uma ascensão, é de repente, é um corta-caminho. Mas o caminho que Deus quer para você chama prosperidade e riqueza. Como que é prosperidade e riqueza? É a mesma coisa da árvore. Qual que é o caminho do crescimento da árvore? Ela é uma semente. Aí ela está no meio dos amiguinhos, um monte de semente aqui. Vão viver sendo semente pro resto da vida, os pobres. Os idiotas que não seguem a natureza. Não, vão viver bebendo. Você crescer árvore pra quê? Vão ficar aqui ser menino pro resto da vida. Nós moramos na casa do papai. Tem 50 anos, tá na casa de papai. É a semente, nunca virou árvore.
Aí tá lá, não, vamos ficar aqui, vamos ficar transando com todas as mulheres, vamos ser semente. A gente fica aqui tocando uma na outra. Você nem sabe que sua maior energia está na sua energia sexual. Energia que cria a vida, a energia da criação está na vida sexual. Se você está desperdiçando ela no ralo, se você está desperdiçando ela com outras mulheres, você está perdendo a energia que vai potencializar seu crescimento. Então o caminho da prosperidade e da riqueza tem que descer, aí tem que experimentar a escuridão, tem que experimentar a solidão, tem que experimentar a pressão. Depois, aí tem que escolher uma coisa, morrer, matar esse personagem, matar o eu, matar o passado. Aí vai nascer de novo, aí como que nasce de novo? Virou uma raiz, não vira uma árvore. Aí a raiz não sobe, a raiz tem que ir descendo, descendo, aí sobe só um brotinho. Aí quando cria uma raiz profunda, aí que começa a crescer a árvore. Aí você tá nesse processo, você olha pro vizinho. O vizinho construiu a casa na areia, ele não precisou fazer fundação, ele não precisou fazer raiz profunda, ele só chegou, montou um negócio, juntou com um político, ou começou a não pagar imposto e já está construindo um casão. Aí você olha, nossa, que inveja. Aí Salomão fala, não tem inveja dele não, continua aí cavando, continua descendo, porque na hora que você subir assim, ó, você vai ter uma raiz tão profunda que ninguém vai te derrubar. Então não procure nem ter amizade com ele, não tem inveja, ou seja, se afasta, se está te fazendo mal, se afasta. É normal você ter inveja, a inveja infelizmente está dentro de nós, a inveja significa o quê? Eu dou conta de fazer aquilo ali. Então tem 3 camadas aqui, ó. Tem a admiração, é quando a pessoa está fazendo o que você pode fazer, só que está muito longe. Então aquele cara construiu uma casa na areia, construiu mais rápido do que o que construiu na rocha. O cara terminou a casa dele, o da rocha estava terminando a fundação. Só que aqui, ó, o da rocha estava admirando, não tendo inveja dele. Nossa, eu dou conta de construir aquilo ali. Então, quando a pessoa está muito longe da sua realidade, você admira ela. Quando a pessoa está perto da sua realidade, você tem inveja dela. Por quê? Você está pertinho, você dá conta de fazer também. Aí você tem inveja, por quê? Eu também quero, eu dou conta de fazer aquilo ali. Então, a inveja é só um sinal, eu estou mais perto do que eu imagino. Aí você tem que ter uma palavra no seu coração para a inveja não morar aí. Porque a inveja pode bater, é um termostato. Eu estou perto do que esse cara tem. Aí você vai pegar o termostato, não vai deixar entrar no coração, joga para fora. E o terceiro nível, eu não vou falar disso não, vamos continuar aqui. Eles só pensam em violência. E quando falam é para ferir alguém, é o que eles gostam. Com a sabedoria se constrói o lar sobre a prudência e ele se firma. Porque Salomão está só falando o que eu estou explicando para vocês aqui. A sabedoria vai construir o lar sobre a prudência, sobre a rocha, sobre as raízes. Mas os tolos não, os tolos só pensam em violência, só quer ferir os outros, para roubar, só quer fazer corta-caminho. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Então Deus quer isso para você. Qual que é a coisa mais bonita e mais de valor? Tá? Chama filhos. Ontem na live da consciência nós explicamos aqui, suas identidades. Qual que é a primeira coisa que tem que acontecer na sua identidade? Primeiro você tem que se tornar homem. Jesus ficou escondido 30 anos no deserto. Para quê? Se tornar homem perante aquela sociedade, acionar a identidade completa dele. Qual que é a segunda missão, Thales, da identidade? Se tornar homem de Deus, receber o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus, quando se tornou homem, 30 anos, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ser batizado nas águas para o Espírito Santo descer. Terceira missão, Thales, qual que é? Depois que você se torna homem de Deus, você vai atrás da sua noiva. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus não ficou com uma mulher na terra, não teve casamento na terra, porque já estava prometido para uma noiva que o pai dele vai entregar lá em Apocalipse. É você, é a igreja dele. Então, se Jesus ficasse com outra mulher, estava cometendo adultério. Então, ele foi atrás da noiva, ele construiu a igreja dele. Ele foi pagar o dote. Você não entendeu nada ainda, né? Na cruz, Jesus pagou o dote da noiva. E o dote foi pago para Deus, que era o dono da igreja, dono da terra. E não é Satanás que era o dono, é Deus. E aí Jesus paga o dote, ele libera a noiva do pecado, e aí ele vai para o quarto ponto aqui. Qual que é o quarto ponto? Novos significados. Dá nome às coisas. A gente ensinou isso na live de ontem, é só você assistir a live de ontem. Como assim dar novos significados? O personagem são significados passados. São coisas que as pessoas colocou em cima de você. É exatamente essa mesa. Tá aqui no personagem. Aí você tem que matar o personagem e começar a dar
novos significados, porque até hoje você não deu significados. Como assim, tá? Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Vão destruir todos os significados aqui do passado e vão criar novos significados. Quais são os novos significados? Tome a sua cruz. O que é a cruz, irmão? Não é uma vida de sofrimento. Seu pastor está te ensinando errado. Jesus não era pobre. Ele não quer que você sofra. A cruz é o propósito que Deus tem para sua vida. Então, primeiro, ativa sua identidade. Depois que ativou sua identidade, cumpre a primeira missão, que é ser noivo, ser marido, construir uma casa de verdade. E vai aqui para o primeiro propósito. Qual que é o primeiro propósito? Mudar os significados e acionar o significado de Deus. Aí você pode seguir, que é o quarto ponto aqui, ó, propósito, família, criar filhos, ter dentro da sua casa os quartos cheios de coisas bonitas e de valor. Aí quando você sabe mudar significado, você vai para o seu filho e começa a criar os significados na cabeça dele e ensinar ele a mudar o significado, só que você nem sabe o que eu estou falando. Você não está entendendo nada, você só está continuando aí porque tem um rio de água viva fluindo aqui e limpando sua vida e modificando seu coração e você está vibrando aí. Só que Provérbios vai ensinar que você tem que procurar entender os sábios. Então procura entender o que eu estou falando, continua ouvindo, repete a live, vai no link da bio, entra no TikTok, no YouTube e assiste as lives da consciência, que aí quando você voltar nessa live você vai falar, então era isso que ele estava falando, uau, que profundo. Eu não vou deixar de ser profundo porque você é raso, mano. É só você continuar ouvindo até você chegar nas águas profundas para você entender o que eu tô falando. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Até quando você vai ficar aí trabalhando na força do braço, mano? Até quando você vai ficar puxando carroça? Coloca um boi aí para puxar essas carroças, para puxar o arado. Aí você vai pagando os bois. Isso aqui é princípio de dinheiro. Você está querendo dinheiro aqui no braço. Ó. Dinheiro não é no braço, dinheiro é aqui na cabeça. Ó. Ser sábio é melhor do que ser forte. O sábio, ele é o patrão do fraco. O cara que tem um pouquinho de sabedoria nem precisa ser o sábio vertical. Tem a sabedoria vertical que vem de Deus, tem a sabedoria horizontal que vem das múltiplas habilidades. Então, se você tiver qualquer sabedoria, você vai governar sobre alguém. Você vai pôr o boi parar a terra, aí você vai parar de ficar puxando carroça. Eu comecei dirigindo um carro, ó, saindo de 600 euros, virei TVDF, fui dirigir um carro. Aí dirigi o carro, poxa, saí de 600 euros por mês para ganhar 800 mil euros por semana, nó top. O que eu faço agora, Jesus? Próximo passo, compro um monte de carro, coloco os outros para dirigir. Agora os outros dirigem e me dão o dinheiro. Aí depois, agora você vai vender carro para você ter mais carro. Pelo amor de Deus, deixa essa live salva que eu tô recebendo a palavra, eu e minha mãe. Tá salva já, vai no link da bio, tá lá. YouTube, entra no YouTube, tem 23 provérbios, você tá no 24, você nem pegou nada ainda. Se você voltar ouvindo então, misericórdia, vai transformar sua vida toda aí. Cuidado você que tá me ouvindo, hein? Começa a acontecer umas coisas estranhas depois que você me ouve. Por quê, tá? Porque todo dia que eu termino a live aqui, inclusive eu faço a live por causa do que eu vou fazer depois. Eu corro, acelero o meu coração, que é meu campo eletromagnético, tá? Que vindo do coração, da alma. Aí o meu batimento por minuto daqui no relógio é 60, 65, 70. Aí eu faço essa live, pego aqui os ensinamentos, chama princípio de download, a primeira live da consciência. Aí eu faço os downloads, depois eu corro, acelero o campo eletromagnético, botando meu coração para bater 140, 156 por minuto. Aí depois que eu corro, eu continuo fazendo download falando, aí eu sento e vou orar, aí eu deixo a luz do sol bater em mim, aí eu faço uma visualização, acesso o mundo espiritual, começo a modificar tudo na minha vida. Depois que eu modifico tudo, aí eu vou agradecendo a Deus, aí eu sento agradecendo a Deus e continuo falando com Deus. Aí nesse momento que eu tô fazendo ali, eu tô falando de vocês. Ai daquele que me ouvir, irmão. Ai daquele que passar no meu caminho, a vida dele vai ser transformada. Não tem como. Todo dia de manhã eu tô pegando o poder do céu, colocando no meu ventre e eu chego aqui cuspindo poder, cuspindo água para você. Jesus falou, vai sair águas vivas. Então se você der conta de ouvir um pouquinho, ainda que você não entenda, repete a live até você entender. Porque o poder não está no ouvir, o poder está no entendimento. Se você entender de verdade, você vai praticar. Se você só ouve, você não vai praticar. Inclusive eu falei aqui, quem edifica a casa sobre a areia é quem ouve. Ouviu, ó, mas não praticou. Jesus falou que importante não é ouvir, importante é entender e praticar. Quem pratica, constrói sobre a rocha. Quem não pratica, só ouviu, constrói sobre a areia. Foi Jesus que falou isso, não é eu. Afinal,
Antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Então vamos lá. Primeiro, qual que é seu plano? Cadê seus planos? Aqui Salomão nem precisava ficar enchendo a cabeça das pessoas com plano. Todo mundo sabia que tinha que ter plano. Hoje não, você não tem plano. O plano é estar no inconsciente. Satanás fez certinho com você. Você estava com um plano de assistir a live inteira, os filmes todos. Qual que é o plano? Não, vai sair a Marvel aí, o filme, é 5 horas, nós vamos ver o filme lá no cinema. Qual que é o plano? Não, vamos terminar de ver a série, porque tá vindo uma série aí. Qual que é o plano? Não, depois que acabar essa série, nós vamos para outra. Qual que é o plano? No intervalo da série, nós vamos ficar vendo no Instagram o dia inteiro. Nem plano você tem. Cadê o planejamento financeiro? Cadê o planejamento de expansão? Cadê o planejamento para você sair dessa vida miserável sua? Não, o plano é ficar repetindo tudo. Você come no mesmo lugar, até o pão que você come é igual. Você vai para o trabalho no mesmo caminho, você trabalha no mesmo lugar há anos, você tem o mesmo carro, você não muda seus amigos, não muda suas opiniões, não muda nada na sua vida. Você quer ter dinheiro. Até o Einstein falou, não, como é que você vai ter resultado diferente se você está fazendo tudo igual? Então como que eu saio daqui, Thales? Faça planos e coloque os planos no Senhor. Como que eu saio mais rápido? Vá para o pé do Senhor e peça revelação, porque Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Planos bons, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Até Deus tem plano para você, você não tem. Então, primeiro, procura alguns planos para você. Segundo, peça os planos de Deus, você sai daí mais rápido. Conselheiro, eu tenho toda vez que Salomão fala de conselheiro, e infelizmente eu tenho que ficar aqui falando também. Por quê? Conselheiro não é qualquer um que fala, irmão. Pelo amor de Deus, até quando você vai deixar sua mãe destruir seu casamento. Até quando você vai deixar sua mãe, que não teve um casamento bom, falar sobre casamento com você. Não pode. Se a sua mãe tem um casamento estruturado bom, ela é autoridade. Aí tudo que ela fala de casamento você tem que ouvir. Agora, se a sua mãe não tem resultado no casamento, você não pode ouvir ela. Se seu pai tem resultado financeiro, mas tem um casamento fraco, você não pode ouvir seu pai sobre casamento. Tudo que ele falar de casamento, você vai vincular. Tolo vai fazer o contrário. Ah, mas é meu pai, Thales, tem que honrar, tem que honrar. Honrar é você aceitar ele do jeito que é. Papai tem problema no casamento, eu vou honrar ele. Não vou ouvir sobre casamento, porque honrar é prosperar e honrar meu pai prosperando. Mas seu pai tem resultado financeiro, então na hora que ele falar de dinheiro, coloca o ouvidinho assim e anota o que ele está falando. Então, conselheiro é uma pessoa que já alcançou o resultado que você quer ter. Não é qualquer um que fica falando na sua vida. Ah, tá, você tá gastando tempo demais fazendo live. Era pra você estar trabalhando. Aí eu olho pra pessoa, ela não tem nem dinheiro e nem live. Aí eu vou ouvir essa pessoa pra quê? Ah, tá, esse negócio de live não vale a pena. Não sei o que. Aí você olha pra pessoa, ela não tem resultado. Então, se ela não tem resultado, por que ela quer dar pitaco na minha vida? Eu guardo sua opinião pra você, vai cuidar da sua vida e vai prosperar. Depois você fala com alguém. O cara tem resultado no digital. Eu sou influenciador digital, eu trabalho com marketing digital, eu ganho dinheiro com digital. Então eu tenho que olhar para ele, opa, top, ele tem resultado digital. Vamos ouvir o que ele vai falar aqui sobre o Facebook Ads, sobre o Meta Ads, sobre as campanhas. Aí eu escuto ele com atenção. Só que aí ele, no meio da hora que ele tá me ensinando, ele vai falar de casamento. Aí o casamento dele, você olha, nem mulher tem mais, ele já separou. Então na hora que ele fala de casamento, eu faço assim, ó, tampo tudo. Mas na hora que ele volta a falar do digital, aí eu escuto. Então, o conselheiro é a pessoa que tem um resultado que você está buscando. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelo tolo. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Então vamos lá, para mim limpar seu coração agora. Todo mundo é tolo em alguma área, todo mundo pode ser sábio em alguma área. Tá? Sem ser sabedoria vertical ou horizontal. A horizontal ela vem de repetição e múltiplas habilidades. Como assim? Se eu for falar com você aqui de cozinha, eu dou conta de queimar o miojo, mano. Eu já queimei o miojo 2 vezes. Então, sobre o assunto de cozinha, eu sou um tolo. Eu não tenho nada para falar com vocês sobre cozinha. Agora, sobre outros assuntos, sobre digital, sobre casamento, sobre habilidade de vendas, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre liberdade, as 3 tipos de liberdade, sobre vários outros assuntos, eu sou sábio. Então, se eu começar a falar de cozinha aqui, você tem que tampar os ouvidos, tampar os olhos, porque eu não sei, eu sou tolo. Então, quando esse assunto vai ser falado, eu sou um tolo. Então, você é tolo em alguns assuntos e você é sábio em outros. Qual que é a diferença? Se
você continuar não querendo aprender, você nunca vai deixar de ser tolo. Porque sábio não é quem sabe tudo. Sábio é quem aprende o tempo todo. Inclusive, você é muito boa de cozinha porque você está sempre aprendendo coisas novas da cozinha. Eu já não. Na cozinha, quando fala alguma coisa de cozinha, eu já mudo o vídeo. Eu não quero aprender. Minha mulher ama isso aí, deixa com ela. Então, Thales, você é contra homem que cozinha de jeito nenhum. Aquilo ali é uma terapia. Tem muito homem que faz aquilo ali como terapia. Não é sobre ser amar, ser bom ou ruim. Para com esse negócio de bom ou ruim. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Isso nasceu lá no Éden quando a mulher comeu aquela árvore. Aí começou, isso é bom, isso é ruim. Toda hora você julga. Isso é do capeta, isso é de Deus. Não, irmão, calma. O Espírito Santo que tem esse papel aí, não é você. Então você tem que escolher as coisas. A sua identidade você escolhe como manifesta. As suas missões não tem escolha, é igual para todo mundo, é universal. Os seus propósitos têm a ver com aquilo que você vai cair na sua vida. Isso aqui também você escolhe, tá? Então tem muito mais do que você escolhe do que Deus planejou para você. Por isso que você tem que escolher o planejamento dele. Por isso que sua vida tá assim, você está escolhendo você em vez de escolher Deus. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecado. Eles têm plano e nós não tem. O plano de destruir a terra, o plano de destruir a família, marxismo cultural, ideologia LGBT, ideologia de gênero. Toda vez que você vê na Bíblia espírito, você muda para ideologia. Ô, irmão, da Suíça não recebi o lembrete começou há muito tempo, já tem aí uns minutinhos. Então, vamos lá, presta atenção aqui no que eu vou falar com vocês. Toda vez que você lê na palavra de Deus Espírito, troca por ideologia. Espírito Santo, ideologia, santo, separado. Então, ideologia que te separa do quê? Das coisas erradas. Quando você vê um cara homossexual, ele tem a salvação aqui, ó. Ele pode ter transado com um homem naquele dia. Se ele dobrar o joelho, quebrar o orgulho, pedir perdão, ele vai acessar o céu. Thales, não fala isso. Você vê o homicida, ele pode ter matado alguém naquele dia. Se ele dobrar o joelho e pedir perdão, ele vai pro céu. Se você vê alguém que é lésbica, ela pode ter ficado com outra mulher naquele dia. Se ela dobrar o joelho e pedir perdão, ela vai pro céu. O seu pastor não te ensinou as 3 dispensações que Jesus liberou na cruz, não? O ladrão da cruz é esse exemplo de baixo que chama salvação. Jesus falou, vem todo mundo, vem do jeito que tá. Pode vir pecando, pode usar droga e continuar vindo. Eu tô aqui para todo mundo, ó. Só vem que eu vou aqui te aliviar. Isso aqui é para todo mundo. Salvação é para todo mundo. Agora, graça e reino não é para todo mundo. O ladrão fala o que com Jesus? Lembra de mim quando entrar no reino. O que ele está falando? Eu quero reinar no céu, Jesus. Jesus falou, não, você vai roubar na terra. Aqui no céu você não rouba, não. Hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Paraíso eu te dou. Reinado não. Só vai ter coroa no céu quem tem coroa na terra. Por que você está falando isso, tá? Para acabar com essa crítica sua. Aí chega na igreja, você usa tatuagem, você não pode entrar aqui. Aí chega lá uma pessoa necessitada no hospital, que a igreja é um hospital. Não, você usa saia, você não usa saia, você não pode entrar aqui, não tem salvação para você. Aí virou os porteiros do reino. Os porteiros que era para trazer todo mundo, está lá impedindo as pessoas de entrar. Ah, não, você tem tatuagem? Ih, meu amigo, você está no inferno. Ah, você divorciou? Ah, então não tem salvação para você. Sendo que Jesus vem do jeito que tá, vem todo mundo. Agora, para subir aqui e acessar o reino, que é o que eu ensino nas lives da noite, aí Jesus fala, a porta é estreita, o caminho é mais ainda. Tem que nascer de novo, Nicodemos, tem que nascer de novo. Ô, discípulos, tem que negar a si mesmo. Aí você passa daqui para cá. Então, o tolo tem salvação para ele. Só que eles têm planos para trazer o mal. A esses caras que têm planos para fazer o mal, você não pode aceitar. Como assim, Taz? Me explica. Tá dentro da sua casa. Eu tenho uma das pessoas que me criou, que eu mais amo. Ele é... Como é que é o nome, gente? Ele é homossexual. Uma das pessoas que eu mais convivi com ela na minha infância. Amo demais. Pode entrar na minha casa. Agora, a partir do momento que ele vem trazer ideologia LGBT, irmão, eu expulso ele da minha frente. Graças a Deus essa pessoa não é militante. Então você tem que ter cuidado. Tem um homossexual, ele tá entrando na sua casa, ama ele, irmão, abraça. Agora, se esse homossexual é um servo do diabo e tá trazendo uma ideologia para dentro da sua casa, não pode entrar na igreja, não pode entrar na casa, não pode entrar em lugar nenhum. Aonde você estiver, você tem que expulsar isso da sua frente.
Porque essa ideologia é do diabo. A ideologia que é o problema, é os espíritos que atuam atrás da pessoa. Se a pessoa é de boa, não está pregando ideologia, não está obrigando seu filho a ser homossexual também. Eles querem obrigar a esses caras aí, não, irmão. Aí vocês têm problema. Aí vocês tirou o ovelha que estava aqui e vocês subiu pro leão. Aí eu sou um leão para destruir esse. Mas a partir do momento que é só um homem ali em pecado, aí eles têm meu amor, têm meu respeito, têm meu carinho. Inclusive tem salvação para eles. Ah, você não sabia, né? Você só sabe acusar, porque a voz da sua cabeça que nasceu lá no jardim com aquela serpente, ela só sabe acusar o dia inteiro. Ela te acusa, ela fica atormentando você, depois ela acusa os outros, quer atormentar as outras pessoas também. Você não aguenta guardar na boca que você solta para fora. Então, essas pessoas que têm essa ideologia, têm esses planejamentos malignos, você não pode aceitar na sua frente. Ó. Isso é Salomão que está falando, tá? Não sou eu. Eu só estou explicando o que ele está falando para você, porque você não entendeu nada. Você está lendo a Bíblia esse tempo todo, não entendeu nada. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Porque, em outras palavras de Salomão, é na crise que você conhece um amigo. É na crise que você conhece um forte. Então, Thales, a minha vida estava muito boa. Eu estava aqui, aí eu fazia sexo, aí eu transava com um monte de mulher, aí eu estava usando droga, aí eu fui converter, aceitei Jesus. Aí depois que eu aceitei Jesus, o que aconteceu? A minha vida virou um caos, começou uma crise, meu casamento começou a ter problema, aí minha empresa começou a passar por dificuldade. Por quê? Deus está trazendo uma crise para ir te fortalecendo. O Espírito Santo desce sobre Jesus, Mateus 5, Jesus começou a fazer milagre. Jesus vai para o deserto. Aí vai para o deserto. Depois Jesus, agora vamos fazer o diabo como inimigo, vamos vencer ele. Aí Jesus vira inimigo do diabo. Até aqui, irmão, você nem é inimigo do diabo. Enquanto não tiver uma crise, você vencer a crise, você continua sendo a papinha dele. Tá, como assim papinha do diabo? Gênesis 3. Adão, agora você é o pó da terra. Você pecou, você errou? Você é pó, você vai voltar pro pó. Serpente, diabo, agora você vai comer do pó. Você vai sobreviver do pó. Você vai depender do pó. Você vai rastejar no pó. Papinha do diabo. Por isso, o diabo não te odeia não, amigo. Quem dera se o diabo te odiar, significa que você era inimigo dele. Por isso que Paulo, os caras vão expulsar o demônio por Paulo, aí fala assim, eu expulso vocês em nome do Senhor Jesus que o Paulo prega. Aí fala assim, o Paulo eu conheço, agora Jesus eu conheço, mas quem é vocês? Vocês são papinha, vai lá e arranca a roupa deles, aí sai tudo com vergonha. E quanto tempo o Satanás ficou comendo aquilo ali? Então você é o jantar dele. Você odeia o frango? Você já viu um homem que gosta de frango odiar o frango? Satanás te ama, irmão. Você é o almoço, a janta dele. Você pega os códigos do Marçal. Eu pego os códigos de Jesus, irmão. Marçal pegou os códigos na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai pegar os códigos que ele pegou. Para que você vai ir no mensageiro se você pode ir na fonte? Vai na fonte, tá tudo aqui na Bíblia, ó. Salomão. Marçal ficou repetindo nas lives igual eu tô repetindo aqui. Pegou os mesmos códigos que eu. Tá tudo aqui, ó. Provérbios. Você é muito novinho, mas muito inteligente. A moeda do reino chama querer. É só você querer ser inteligente. Salomão falou assim, ó, não tem diferença entre o pobre e o rico. Ou seja, eu já expliquei para você que todo mundo é pobre em algum assunto e rico em outro. Todo mundo é tolo em algum assunto e rico em outro. A diferença é que eu quis muito essas coisas, eu pedi muito, orei muito, eu recebi. Você não. Então, se você quiser, é só você pedir que você vai receber e você dá conta de ir mais profundo que eu. Eu tô te entregando o bolo feito e a receita do bolo. É só você pegar isso, aí daqui a pouco você tá criando outros bolos. É muito mais fácil. Todo discípulo tem o poder de ir mais longe que o mestre, porque o mestre já mastigou anos aqui para entregar algo, o discípulo já pega aquilo pronto, mastigado, aprende, domina e vai indo mais longe do que o mestre. Então é só você pedir também, você recebe e vai mais longe que eu. Quem sou eu, irmão? Eu sou só um habitáculo de Deus manifestando aqui uma água para você. Bom dia, como estás? Tu entendes de la Bíblia? A Bíblia é muito buena. Nós estamos lendo a Bíblia, Provérbios 24. Vamos lá. Então, a crise é a melhor coisa que tem. É na crise que você fica forte. É na crise que você prospera. É na crise que o bolo assa. Não adianta você juntar, irmão. Colocar farinha, colocar fermento, colocar o tempero, colocar o chocolate que vocês tanto amam. Coloca no bolo e deixa ele do lado de fora. Nunca vai virar bolo. Quando é que o bolo vira bolo? Quando entra no forno, na temperatura certa, no negócio certo. Não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Manda mensagem aí no TikTok que eu vou mandar o link para você.
Mas é só entrar lá no link da bio, que tem lá. Quando é que o vaso vira vaso? Irmão, o oleiro vem, molda o vaso, faz ele, tudo certinho. O vaso já tá lá formado, aí virou vaso. Só vira vaso quando vai pro fogo. Qual que é seu problema? Você ama demais essa vida boa sua. Você ama demais a mordomia. Você ama demais a zona de conforto. Mas Deus é o Deus da zona de desconforto. O Deus da Bíblia não é o Papai Noel barbudo cá em cima no céu. Inclusive, esse Deus não existe. Ele só existe na sua cabeça. O Deus da Bíblia não existe, ele é. Tem aqui, ó, forma tudo que existe. Não forma tudo que não existe, que é. Já é absoluto. E tem um absoluto cá atrás. A não forma é uma representação do absoluto. Deus está cá no absoluto e tudo que existe está cá na forma. Aí você fica, Deus existe. Pelo amor de Deus. Até quando você vai ficar defendendo um Deus que existe. Esse Deus só existe na sua cabeça. Paulo falou, é o Deus desconhecido. Ele está cá em cima. Vocês nem conhecem ele. Ele é absoluto, ele não precisa. Não lê a Bíblia, pero não entendo a Bíblia. Que me aconselhas por ti? Começa a ler só o que Jesus falou. Fica lendo só o Novo Testamento, só o que Jesus falou e fica ouvindo pessoas. Segue aqui o TikTok. Se você ouvir só as lives de provérbios, você já vai começar a entender a Bíblia. A Bíblia você tem que ir lendo e depois pedindo sabedoria de Jesus. E a coisa mais fácil que tem para você ler a Bíblia é escutar outras pessoas lendo. Tem um monte de gente que vai ler Mateus 1, 2, 3, 4, 5, igual eu estou fazendo aqui. Depois que acabar provérbio eu vou fazer Mateus. Nós vamos ir para as palavras de Jesus e depois nós vamos ir para Apocalipse. Então é só você seguir, ó. Não consigo acessar o link da bio. Estranho, hein? Pega outro celular aí, ou copia o link, manda pro seu WhatsApp, entra por outro lugar que dá conta. Então você está fugindo da crise, você está fugindo da zona de desconforto e é lá que tem um crescimento. Tá, me prova na Bíblia, eu vou falar um exemplo só. Abraão, sai da zona de conforto aí, do meio da sua parentela, dos seus irmãos, tá muito bom aí, né, Abraão? Então vamos fazer o seguinte, vamos pro deserto, zona de desconforto. Abraão, tá muito bom com Ló, né? Vamos tirar ele de novo? Aí tira Ló, vão ficar sozinhos, zona de desconforto. Abraão ficava desconfortável sozinho. Porque Abraão é o pai da fé, porque ele é o pai do medo. Primeiro ele teve muito medo, ele venceu o medo e virou fé. Tudo que é o oposto ali, o errado, vira o oposto quando você usa Deus nisso. Como assim? Se você é muito medroso, você tem muita fé. Se você é uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba, tem o oposto aqui, ó. O orgulho você usa para a guerra, a humildade você usa para o dia de paz. Você pode ser o cara mais humilde da terra se você for muito orgulhoso e converter isso em Jesus. Isso é aula Palavra da Noite, eu não vou ficar explicando aqui não, tá? Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Não preocupa com isso não, quando acabar a live, já segue aqui o perfil, eu sei que tem como seguir por aqui, você segue o perfil, quando acabar a live você me manda uma mensagem. Thales, o link do WhatsApp, eu mando lá para vocês, não tem problema não. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o coração e sabe seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Inclusive agora eu estou aqui para livrar muita gente da morte. Tem gente que está me ouvindo que estava indo por um caminho de morte, ouve essas palavras não são minhas, são as palavras de Deus, essas palavras têm a vida, aí eu falo na sua linguagem, você entende, o irmão está falando aqui, ó, eu não entendo o que está lá na Bíblia, mas aí aqui comigo você entende, entendeu, você, então é só isso? Aí você desvia de um caminho de morte e vai para um caminho de vida. Não consigo acessar o link da bio. Depois eu vou dar uma olhada nesse link da bio aí. Então vamos lá. Deus conhece as intenções. Tem 2 tribunais no céu, você nem sabia disso, né? O primeiro tribunal é o tribunal dos ímpios. Lá vai ser julgado, todo mundo vai para o inferno, para o céu. Depois, quem vai para o céu tem um segundo tribunal. O tribunal de quem vai para o céu, aí é para julgar as intenções. Aquele dia muitos me dirão, Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos maravilha, não profetizamos em seu nome. Jesus não chamou eles de mentiroso. Qual que era o problema? A intenção deles era outra. Eles nem conheciam o Deus de verdade, o Deus absoluto. Eles tinham um Deus chamado forma, tá na cabeça dele. Ele ficava assim, Deus existe, você tem que acreditar em Deus. Eu já falo o contrário. Quando você entende o absoluto e tem uma experiência com ele, Deus não existe, você não tem que acreditar nele. É ele que acredita em você. Por isso que toda live eu começo assim, ó, Deus confia em você mais um dia Deus te deu. É porque é ele que confia no ser, é ele que acredita no ser, é ele que te fez existir.
Como é que você vai falar, Deus existe? Ele não existe, ele é absoluto. Moisés, para de falar, não vai falar com o faraó que eu existo, não, pelo amor de Deus. Você vai me comparar com o quê, ô Moisés? Fala assim com ele, ó, o eu sou o que sou. O que é eu sou o que sou? Não existe, ele é o que é, quando nada existe, ele é. Então tem o tribunal das intenções, nós vamos passar por ele, tá? Tem gente que vai receber uma coisa, fez uma coisa muito massa, fez aqui todas as lives de provérbios. Se eu fizer isso aqui por causa dos 6, para mim aparecer, aí isso aqui vai virar palha para mim lá. Agora se eu faço por mim, para mim crescer pelo reino, para glorificar a Deus, aí chegou lá, eu vou receber ouro por essas obras. Vai ter um tribunal das intenções. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir a sabedoria, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Como que consegue a sabedoria, Thales? Provérbios 1, 2 e 3. Vai no YouTube, assiste Provérbios 1, 2 e 3 de novo e assiste o 8. Eu vou falar só da sabedoria. Tá bem? Como que alcança a sabedoria? Como você consegue ela? Aí o que a gente está fazendo aqui são consequências da sabedoria. Você começa a entrar em assuntos mais profundos, você começa a entender outros assuntos, você começa a sair de fora, de perto do tolo. O mel faz bem porque a sabedoria vai trazer saúde para você. A Eva foi ganhada pela boca, ó. Comeu a maçã. Jesus, Mateus 5, o diabo vem para ele e fala assim, Jesus, transforma a pedra em pão e come. Tá ganhando Jesus pela boca. Tiago gasta o livro dele inteiro para falar da boca. Salomão fala, se você controlar essa boca sua, você controlou o corpo inteiro. Então qual que é o seu problema? Você não está controlando só a boca, você acha que pode comer tudo. Todo profeta de verdade na Bíblia, ele tinha uma dieta. Tinha a alimentação certa que entrava na boca dele. Você não, você vive comendo chocolate, vive comendo bebendo Coca-Cola. Você acha que pode comer tudo, beber tudo, mas eu posso te garantir que tem coisa errada aí. Você só não sabe, eu não vou falar desse assunto aqui, mas eu posso te falar uma coisa. Eu tenho uma família estruturada. Minha família 01, minha família 02, minha família 03 está bem estruturada. Eu tenho riquezas aqui na terra, riquezas no céu. Porque eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho muita coisa aqui. Ó. Tem sabedoria, tem muita coisa massa. Eu já tenho um resultado bacana aqui na terra. Se eu comer chocolate todo dia, eu fico depressivo. Tô falando sério com vocês. A minha esposa não deixa eu comer chocolate mais. Porque eu como chocolate, eu fico irritado. Eu fico brigando com ela, eu brigo com os meninos à toa, eu fico bipolar. Tem um pouco a ver com a minha personalidade e com o meu animal de baixo, tá? Você provavelmente pode ter outras reações, mas eu fico. Então, eu já tô 2 anos sem comer chocolate. Por quê, Taz? Eu vi que me faz mal, eu vou ficar comendo. Eu nem vou entrar no assunto da Coca-Cola, é só você ir no YouTube e assiste assim, ó, Método Torque. Assiste o Método Torque, você vai ver o que é Coca-Cola. O que é o representante físico do espírito é a água, o representante físico da alma é o sangue, o representante físico do corpo chama vibração e frequência. Se você entender um pouco desse representante físico, você vai entender a importância da boca. Por isso que Salomão estava falando aqui das coisas da boca. A gente já leu aqui uns 4 capítulos de Salomão falando isso, da sabedoria da saúde. A saúde vem pela boca, tanto pelo que você fala, como pelo que você come. Irmão, o problema é que de pegarmos o código um com o outro, não estamos conectados à mesma fonte. Tá conectado na fonte, irmão. Você que escolhe, você que escolhe. Você quer pegar com a pessoa, pega com a pessoa. Você quer pegar na fonte, pega na fonte. É simples, você vai beber água do mesmo jeito. Você não tá pegando o código comigo? Você está bebendo água. Tem gente que não consegue pegar na fonte, então você pega com as pessoas. Depois você pegar muito código com as pessoas, você vai vir direto na fonte e vai olhar com outros olhos. Inclusive eu tive pegando com uma pessoa esse negócio do personagem. Ó, primeiro, eu paguei 6 mil euros para me enxergar o personagem. Eu paguei uma pessoa para pegar esse código. Paguei ela, entrei na frente dela, eu e minha esposa e... Então não sou esse personagem? Eu achava que eu era ele. Aí a pessoa me ensinou a transformar meu personagem. Transformei meu personagem. Aprendi a mudar isso. Aí comecei a tirar o braço de barro, coloquei o braço de ferro. Aí comecei a mudar aqui meu coração, limpar ele. Aí eu encontrei outra pessoa que me falou, mas você nunca foi o personagem. Você tá acima do personagem. Aí na hora que a pessoa falou aquilo, aí Deus veio lá do céu, chegou a hora de despertar sua consciência. Pá! Soltou uma dinamite dentro de mim, eu fiquei sem chão. Na hora que eu fiquei sem chão, falei assim, vou ter que começar ler a Bíblia tudo de novo.
Inclusive agora é esse processo. Eu tô lendo a Bíblia tudo de novo, porque uma pessoa soltou um código, soltou um chipzinho, que eu instalei na minha cabeça o aplicativo, e eu falei, caraca, mudou tudo. Inclusive o Marçal que você tá falando aí, ele fala assim, ó, a sua vida é igual uma cebola. Aí você tem que ir tirando as camadas da cebola. Quanto mais camada da cebola você tira, mais forte fica as coisas que você vê. Você vai tirando as camadas, aí você olha de novo. Por isso que você vai, vamos falar assim, ó, você leu a Bíblia a vida inteira, você já é cristão não sei quantos anos. Só que se você pegar para ler de novo, você vai ver coisas que o outro não tá vendo. Porque depende do nível das camadas que tá aí da cebola. Isso é o ensinamento aí do Marçal, Thiago. É só você pegar, pega os códigos com ele, depois você vem na Bíblia e pega na fonte. Pega os códigos comigo, você vai aprender de personagem, você vai ver na Bíblia, Jesus está falando disso o tempo todo. Então tem a fonte. Se quiser pegar com alguém, quanto tempo você e sua esposa fizeram essa mentoria? Tem 3 anos. Mudou demais, hein? Fazer uma imersão, você ficar... Nós ficou o quê? 24 horas nessa imersão, foi 2 dias intensos. Então você ficar 24 horas na frente de uma pessoa, igual eu, assim, ó, que tá acessando a sabedoria e derramando na sua cabeça, irmão, transforma demais. Era isso que eu queria te dizer, exatamente isso, Thiago. Só expliquei porque tem gente aí que não entendeu. Boa noite, Carlos. Tem uns dias aí que eu não te vejo, hein? A pessoa honesta pode cair muito... Ah, não, vamos ver o 15 primeiro. Provérbios 24, 15. Você é homem perverso? Não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-lo, porque tem alguém que protege a casa do homem honesto, tá bom? Quem é o próprio Deus. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Lembra do jovem rico? A pessoa honesta é a dar conta de levantar de novo, irmão. Pode perder tudo, vai levantar de novo. Você sabe plantar. Você jogou semente, alguém roubou semente, é só plantar outra. O semeador saiu para semear. A primeira semente caiu na rocha, na estrada. Segunda semente entre as rochas. A terceira semente entre os espinhos. A quarta semente caiu na terra boa. Qual que é o seu problema? Você parou de plantar. Você plantou aqui uma semente, aí tá aí o Thiago, tô plantando uma semente, aí o Thiago vai e não quer obedecer. Você acha que eu tô preocupado, Thiago? Eu tô plantando mais, daqui a pouco vem o Carlos, daqui a pouco vem outro, eu tô plantando. Se você quiser que a semente cresça e germina, vai crescer e germinar, você vai continuar andando atrás de mim pegando mais semente. Se não crescer, não germinar, você vai sair da live, tá tudo bem, eu tô indo pro próximo. Qual que é o seu problema? Alguém roubou a semente, você foi correndo atrás dela. Você tá com a aljava cheia de semente, em vez de você continuar plantando e continuar fazendo a coisa certa, alguém roubou, alguém me pediu um dinheiro emprestado, aí eu fui ajudar, dei uma sementinha para ela, não me pagou, e você tá nisso até quando? Até quando você vai ficar nisso aí? Aí você tem uma semente, a pessoa fez um mal contra você, em vez de você continuar plantando, você vai continuar lá. Aí você continua naquela sementeira lá atrás, correndo atrás da águia, o pássaro que roubou a semente, em vez de você continuar plantando. É só continuar plantando. É só continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. O crescimento é inevitável. Eu estou sempre falando com vocês. Eu falo isso no Instagram. Dinheiro é consequência de você continuar na coisa certa. E aí, Nilmar? Tava até com saudade de você, irmão. Bom te ver aí, hein? Só balela. Cadê seus resultados, Nilmar? Cadê os carros? Cadê a riqueza? Qual que é seu maior resultado, Nilmar? Como é que tá a sua vida financeira aqui em Portugal? Você está em Portugal? Ia ser top parar você na minha frente e nós fazer uma imersão de 10 horas eu na sua frente, Nilmar. Ia ser massa demais. Assim também a sabedoria é boa para a alma, a gente já leu. 17. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. Você tem que amar seus inimigos. Jesus explicou isso aqui muito bem, não precisa explicar não, ele já ensinou. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso, não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo seu. Então, é um pouco controverso aqui o que eu vou falar, mas imagina, o cara tá te fazendo mal. Se você ficar feliz porque ele tá sendo punido, Deus vai parar de castigar ele e vai voltar para te fazer mal de novo. O justo vive pela fé, exatamente, bora. Ou fica clicando o dedinho no meu rosto aí, gente, que aí vai dando uns coraçãozinhos, esse número aqui só para 100, ó. É muito simples subir isso aqui para 100. Aqui embaixo tem um botão de compartilhar, clica no compartilhar, manda para umas 3 pessoas aí. Bora que essa live aí é poderosa, esse Provérbios 24 aqui, ó.
Não se revolte por causa do mal, nem tenha inveja dele. Por que, Tás? Volta no começo da live, a primeira parte que eu expliquei é justamente disso. É natural você se revoltar por causa dele. Esse animal de baixo aqui tem inveja, é normal a inveja. O que é inveja? Vou explicar de novo para você que não pegou o começo da live. Se uma pessoa está muito longe do que você faz, chama admiração, você vai admirar ela. Se uma pessoa está muito longe do que você tem poder para fazer, você admira ela. Então as pessoas que estão me ouvindo e me admiram é porque ela tem o mesmo chamado que eu. Era para ela estar com uma live aberta agora falando nesse mesmo horário aqui. Só que como ela está longe disso, ela está me ouvindo. Porque ela vai me ouvir admirando, vai pegar os códigos e vai soltar. Se ela estiver já mais perto, só que não estiver dando resultado, não tem ninguém me ouvindo. Eu já fui o cara que ninguém me ouvia. Eu ficava aqui, eu pregava para mim mesmo dentro do quarto. Então aí você entra na inveja. O que é inveja? Eu tô mais perto. Eu dou conta já de abrir a live, só que eu só não tenho seu resultado. Aí entra na inveja. Então a inveja é um termostato para falar que você tá perto ou tá longe. Se tá na admiração é porque você acredita que tá longe. Se tá na inveja é porque você acredita que tá perto. Então o cara, imagina o homem que construiu sobre a rocha, ele tá lá cavando, fazendo a fundação. Ele não terminou a fundação. O cara que construiu na areia já terminou a casa. Aí o cara da fundação vai ter inveja. A inveja é só um sinal. Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando. Eu não aceito menos do que isso aí, não. Olha o código aí, ó. Tá aqui, está lá no coração. Eu vou chegar aí, eu vou prosperar. Parabéns, continua prosperando. Você tem que falar um código para tirar, para a inveja não entrar no seu coração. A inveja é um termostato, ela vai chegar, é um sinal que você está indo para o caminho certo, que você está certo, só tem que continuar adaptando os resultados. Aí você coloca uma placa aqui para ela não passar, continua prosperando. Eu não aceito menos do que isso. Tem várias frases que você pode colocar no coração, aí você joga para fora. Inclusive as próximas lives da consciência à noite, eu vou ensinar justamente a colocar no coração. Não gosto de gírias, depende qual gíria você está falando. Não entendi qual gíria você está falando. Todas as pessoas têm gírias, inclusive a sua fala são gírias. Vou entrar nesse assunto aí não. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Lembra que Jesus falou, você é a luz, tem a luz dentro de você. Só que se você anda na inconsciência, essa luz está se apagando. Você não está botando a luz para brilhar. A luz está debaixo de uma mesa e ela vai continuar cada vez se afundando mais. Porque a mesa vai só aumentando esse poder dela, vai criando cada vez mais camada e apagando a luz que habita em você. Realmente já pedi, mas já senti, mas pedi para Deus tirar esse sentimento e não alimentei, pedi sabedoria. Então, a inveja você tem que sentir ela. A inveja você tem que sentir ela. Significa que aquela pessoa está no caminho, você está no caminho certo. A inveja é um sinal. A inveja é um sinal que aquele caminho é o caminho da sua identidade. É a inveja. Se a sua inveja não está acionando por um cara que prega, ou seja, o cara está pregando, você está com inveja dele. Quer dizer que aquele caminho não é para você, é outro caminho. Você só não pode deixar ela morar no seu coração. Quando ela mora no coração, ela vira raiva. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Os sacerdotes tinham inveja de Jesus, porque era o chamado deles. Era para ele estar ensinando o povo. Então a inveja é para você aprender com o cara. Então a inveja é um sinal que é maligna. Não é maligna, mano. A inveja não é maligna. Isso aí é a árvore do bom e do mal. A inveja é ruim. A inveja é boa. O orgulho é ruim. O orgulho é bom. Vou dar uma aula para você só para coisa ruim e coisa boa. Você vai entender. Inveja você usa no dia mal. Inclusive, uma das coisas que eu tenho que usar chama simbolismo. O simbolismo é só para criar inveja. Então, um verdadeiro pregador, um cara que entende muito, ele sabe usar a inveja. Só que você fala assim, inveja é ruim, a inveja é do diabo. Ó, a menina falou o quê? Eu senti inveja do diabo, eu orei Deus para tirar. Não, você tem que dominar sobre a inveja tá caindo na mesa. Você tem que entender o que é inveja. Então, eles tinham inveja de Jesus porque o chamado deles era para aquele. Então, o que eles tinham que ter feito com a inveja deles? Ter quebrado ela com orgulho, ter colocado uma barreira aqui de humildade, aí você quebra ela com orgulho e você vai pro pé de Jesus. Então é para ensinar isso? Entendi errado. Só que eles acham que o templo era aquela igreja que estava lá, aquela igreja de templo, e Jesus falou, não, destrói o templo, meu corpo, em 3 dias eu vou fazer de novo. Aí Jesus estava mostrando para eles, não, vocês estão com inveja porque vocês estão entendendo o templo errado. O templo é as pessoas aqui, ó, os pobres, os humildes. Então era para eles ter pegado a inveja, ter entendido com ela, aprendido com ela e ter seguido um novo caminho. A inveja significa que seus resultados estão errados. Se os seus resultados estão errados, significa que o seu processo
processo está errado, porque o resultado é fruto de um processo. Então, inveja não é do diabo. Para com esse negócio. Isso aqui é mal, isso aqui é dom, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Quem tem que falar isso é o Espírito Santo. É ele que definiu o que é de Deus, o que não é de Deus. Aonde que tá? Tá aqui na Bíblia, é só você ler. A maioria das coisas que você fala que é do diabo, nem é do diabo. É só você com o significado do passado aqui que seu pai e sua mãe falou e você não deu conta de mudar o significado. É a live de ontem. Eu não sei quem tá aqui que assistiu a live de ontem. A live da noite eu falo dessas coisas mais profundas aí. Então, não tem problema você ter inveja. O problema é você querer fazer igual as pessoas. O problema é você querer fazer o caminho errado. Entendeu? Entendeu? Se for um cara tolo, quer dizer que ele está no caminho errado, mas você dá conta de chegar pelo caminho certo. Então não tem inveja e siga o caminho errado. Se o cara for um sábio, quer dizer que você tem que repetir o caminho dele. Pegou agora? Inveja de Caim não foi maligna? Foi maligna, foi errada aqui, ó, inveja dele. O Caim e Abel. O Abel, inveja de Caim, até confundi agora. O bom, o que entregou a oferta boa, ele fez o certo. Aí o outro teve inveja. O que era inveja? Ele tinha que ter olhado para o outro. Não, ele foi sábio, fez a coisa certa. Então na próxima oferta minha, eu tenho que fazer a coisa certa. A inveja é o sinal, é o termostato. É o termostato que você está errado. Ou que você tem que mudar seu caminho. Se a pessoa que você tem inveja é um sábio, quer dizer que você tem que parar de fazer as coisas que você está fazendo e fazer igual as pessoas estão fazendo. Se a pessoa que você tem inveja é um tolo, quer dizer que ele pegou um corta-caminho que você não precisa pegar. É só você continuar fazendo a coisa certa. Peguei e realmente era isso. Deus colocou essa pessoa na minha vida para realmente eu aprender com ela. Então tem invejas malignas. A inveja não é maligna, irmão. O que você faz com a inveja é maligno. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O dinheiro é do diabo? Não é do diabo. Jesus falou, o amor ao dinheiro é do diabo. Então, o problema nunca é a forma. O problema é a não forma materializando a forma. Isso é a live da noite, eu vou explicar para vocês aqui. É importante você entender isso aí. O problema não é o seu pai ter matado sua mãe. O problema é você ter pegado isso e repetido isso aqui, ó. Aí agora você que vai bater nas mulheres. O problema nunca é a ação, o problema é aquilo que você coloca de significado aqui, ó. Por quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então as coisas que você não entende, as coisas que você acha que é ruim, que você fica julgando ruim, tem um significado, tem um propósito por trás, você não entende. Então as coisas em si é o que é. O português fala assim, é o que é. O que é a inveja, tá? A inveja é o que é. Qual que é o problema da inveja? É o que você faz com a inveja. Se você colocar ela para dentro do seu coração, alimentar um ódio, aí virou maligno. Se você colocar ela para dentro do seu coração, entender, a pessoa é sábia, então eu estou entrando no caminho errado, eu preciso aprender com ela. Aí ela é boa. Se você colocar ela para dentro do seu coração, a pessoa é tola, então ela pegou um corta-caminho, eu não vou pegar também. Aí ela é boa. Então a inveja não é do diabo. A inveja é o que é. É para você pegar, saber usar ela, é uma ferramenta. Ó, pastores adoram o dinheiro fácil. Somos bombardeados todos os dias, palavras repetitivas. Isso acontece há séculos. Você é bombardeado todo dia com as vozes da sua cabeça, Brito. Você não é as vozes da sua cabeça, você fica repetindo na sua cabeça. Inclusive, só pelo comentário seu aqui, você tem um problema com religião. Aí essas vozes ficam te atormentando, você não dá conta de chegar perto de um pastor. Ó, cuidado com o poder de sugestão. Ele te enganar, te manipular e te influencia um marketing lucrativo. As pessoas ouvem ou lêem o que muitos ditam sem questionar o senso da realidade. Então, ó, tem voz na sua cabeça, Brito, e nenhuma dessas vozes é você. Ó, pastores picaretas, então a voz da sua cabeça já criou uma coisa. Você sabia que tem pastor que é de Deus? Ô Brito, você sabia que tem pastor que Jesus em Apocalipse vai revelar que é um anjo na terra? Você não sabia, né? Porque todo pastor é ruim. Você colocou aqui no seu personagem que você pegou um pastor que só queria saber de dinheiro e você acha que todo pastor é ruim. Aí virou maligno. Porque a partir do momento que você dá um significado desse, é maligno. Tá errado. Inclusive, ó, Jesus ele não faz isso. Porque eu falei, Mateus 7, 20 ao 23, fala assim, que os caras profetizou, expulsou demônio e fez maravilhas, irmão, no nome de Jesus e nunca serviu Jesus. Por quê? Os caras só queriam saber de dinheiro, mas eles deram conta de expulsar demônio. Eles só queriam saber de dinheiro, eles queriam outra coisa, eles queriam aparecer, mas eles deram conta de profetizar e fazer maravilha.
Então o que que você vai ficar falando mal dos outros, Brito? Não pode, irmão, não pode falar mal. Ah, que a Universal é isso. Ah, que igreja aqui, aquela igreja é isso. Para que você está criticando? Lá dentro pode ter profecia, pode ter expulsão de demônio e pode ser maravilha, mesmo o cara querendo só dinheiro. Então deixa os caras que querem dar dinheiro ir lá, Brito. Mas lá dentro eles podem alcançar um milagre e acordar de verdade. O nosso papel não é criticar. É só você ler Lucas, não, Tiago. Pois é, ó, Lucas Terra foi queimado vivo por 2 pastores da Universal. Tem os pastores ruins, mas seu papel não é criticar, isso que eu tô tentando explicar. Se você ler Tiago, a sua boca é santa. Igual seus comentários também tem que ser santo. Você não pode ir pelo viés negativo. Sua boca tem que sair só coisas boas. A partir do momento que você tem uma raiva aqui de pastores, de religião, você der vazão a essa raiva, você tá amargando a voz da sua boca. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que resolver esse problema na sua cabeça. Esse problema só existe na sua cabeça, Brito. Porque lá dentro Jesus cura, profetiza, limpa e os caras é pecador. Jesus não está importando com isso. Porque ele só quer pessoas aqui para entrar. Passar a mão no assassino. Não, a justiça cuida disso. Jesus falou, deixa os mortos cuidar dos mortos. Então deixa Deus cuidar disso aí. É Deus que cuida, irmão. É Deus que vai punir eles. Não é você. Qual que é seu papel? Não entrega o dinheiro para eles. Não dá crédito para eles. A partir do momento que você está fazendo isso aí, você está dando crédito para o cara errado. Então você está pegando sua energia e está alimentando uma pessoa errada. Tá errado, mano. Tá errado. Jesus falou assim, ó. O anjo da igreja é um pastor. Então tem pastores que são anjos na terra. Inclusive, o seu papel é encontrar o pastor certo, então. Ó, o cara é assassino, é um monstro. Tem pastor que adultera dentro da igreja. Tem pastor que estrupa dentro da igreja. Aí você vai ficar olhando para isso? Aonde que tá seus olhos? Seus olhos tem que estar no pastor que tá fazendo a coisa certa. Tem pastor, irmão, que largou de ter dinheiro. Tem pastor que largou de ser empresário para cuidar de igreja, para cuidar de ovelha. Aí você não vai dar valor para um cara desse? Você dá conta de fazer uma coisa dessa? Eu não dou conta, irmão. Eu quero prosperar na terra, criar uma empresa e ser líder de pessoas aqui, ó. Agora tem cara que abriu mão de tudo para ir lá cuidar da noiva. Aí você vai falar mal de todos os pastores? Você não pode falar uma coisa dessa, mano. Tá muito errado. Toma cuidado com isso aí, tá bem? Toma cuidado. Tem muita gente errada e tem muita gente certa. Você não pode falar assim. Então, Brito, aqui em Portugal, por exemplo, eu tô em Portugal. Aí eu tô em Portugal, chegou um brasileiro aqui antes de mim, pegou um carro do cara e não pagou. Aí ele vai falar, não, tanto brasileiro não presta. Aí chega um brasileiro e não quer vender o carro, sendo que eu sou honesto. O cara era desonesto. Aí ele vai me falar que eu sou desonesto porque tem outro brasileiro desonesto? Se você sair do Brasil e migrar, você vai ver o que eu tô falando, é na prática. Você não pode colocar todo mundo na mesma caixinha, irmão. Ah, não, você chegou aqui, o português te tratou mal. Todo português é orgulhoso, todo português é ignorante. Que mentira é essa, irmão? Isso é ignorância, falta de sabedoria. Quer dizer só que tem um personagem aqui, você deu um significado, você não está querendo abrir mão dele. Todos os significados da sua cabeça é para ser mudado, tá bom? Provérbios 24, capítulo 20. A gente leu 20, agora é 21. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, respeite as autoridades. Respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra ela. Ô Brito, tem autoridade na terra que você odeia. Como assim, Thales? Tem ladrão que é levantado na terra, Brito, por Deus, não é por homem. Tem pastor que é perverso e Deus permite ele estar lá. Por quê, Thales? Porque Deus tem um plano que você não conhece. Inclusive, Satanás não é inimigo de Deus. Satanás é servo de Deus. Aí você vive falando mal de Satanás. Você vive criticando Satanás, sendo que Satanás está aí só para servir Deus. Qual live que eu falo isso? Mundo espiritual. Vai na consciência, live da consciência, no YouTube. Vai lá, desce até a live. Mundo espiritual e maldição hereditária. Eu vou te explicar como é que Satanás serve Deus. Aí é exatamente esses caras. A melhor coisa que tem para uma igreja santa é uma igreja que não é santa. Porque os caras que não são santos, que não quer nada com Deus, vai para lá. E os caras que quer o compromisso vem para cá. Então esses caras perversos, Satanás, esses pastor ruim aí, eles fazem coisas que anjo não faz. Eu explico isso na live detalhadamente. Como que o mal faz coisas que os anjos não dão conta de fazer. É uma parábola do joio e do trigo.
Exemplo, parábola do joio e do trigo, você vai entender o que eu acabei de falar. Se você não entendeu, repete a live. Se você não entendeu, assiste a live da consciência, mundo espiritual e maldição hereditária, que você vai entender o que eu acabei de falar. Não tema ele, não se envolva com os que revoltam contra eles, porque num instante eles podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Estas coisas também foram ditas por homens sábios. Aí Salomão vai falar algumas coisas da sabedoria que ele pegou lá, absorveu de outras pessoas. Cadê o irmão que falou aí? Não pode aprender com outro? Tiago? Acho que é Tiago. Aqui, ó, isso aqui Salomão aprendeu com outros homens sábios, depois ele pegou a sabedoria que ele modificou e ensinou. Agora ele vai falar da fonte que ele pegou. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado. Salomão estudava provérbios, mano. Quem é nós para não estudar provérbios? Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa nem forme seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Aqui Salomão está falando de casamento. Vamos lá. Então, primeiro, tolo é aquele que não quer aprender. Então, se eu estou explicando aqui há mais de 10 minutos, a pessoa não quer aprender, não quer ouvir, aí qual que é o conselho para vocês que estão ouvindo? Toda vez que a pessoa comentar, você coloca um monte de coração, assim, faz a palavra dela subir, que aí ela vai comentar de novo. O tolo é a melhor coisa para a live. Os que não querem aprender só vem aqui para comentar. Aí ele solta os comentários, a live sai daqui de 100 comentários e vai para 300. É muito bom. É muito bom essas pessoas. Inclusive, para mim expandir a live, eu preciso de muito tolo assistindo. Qual que é o seu problema? Você foge dos tolos. O tolo entra na live, é a melhor coisa que tem. Você precisa de inimigos, tá? Não fala uma coisa dessa. No Brasil, aí, o Brito tá no Brasil. No Brasil, quem ganha para presidente do Brasil é quem tá em segundo lugar do mais odiado. Quem não tá nem aqui na posição dos mais odiados do Brasil, nem entra no ranking para ganhar para presidente. Presidente é quem tá no segundo lugar. Ele é o segundo lugar dos mais odiados. Aí dá conta de ganhar do primeiro lugar. Então, inclusive, no Brasil, o censo verdadeiro tá nesses dois aqui. Ó. O menos odiado, o segundo lugar é o que ganha para presidente. Então, ó, não construa sua casa nem forme seu lar até que suas plantações estejam prontas. Como é que está a sua vida financeira? Não tem nenhum planejamento financeiro. Você vai construir uma casa, você vai construir uma família. Salomão, o conselho dele é um pouco diferente do que eu fiz, um pouco diferente até do que eu acredito. O conselho de Salomão aqui, meu papel não é falar minha opinião aqui, o papel é falar o conselho de Salomão. Ele está falando, primeiro constrói uma casa, primeiro aprende algumas habilidades, desenvolve alguns projetos na sua vida, depois você arruma um casamento. Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque meu caminho foi o contrário. Eu juntei com a minha esposa, a gente sofreu junto e depois sofrendo junto, a gente se tornou próspero. Então, se eu fiz, você dá conta de fazer também. Então, você constrói as plantações junto com a sua esposa, é até melhor. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, ó. Igrejas são covis de ladrão, estrupador, estelionatário, traficante. Ele tá cheio de ódio, jogando ódio pra fora e querendo ser ouvido. E esse personagem dentro dele tá atormentando a mente, a cabeça dele. E a voz dele tá falando e falando e falando. E a voz não cala na cabeça dele. E ele vai comentando e soltando o ódio. Aí a pessoa que tá em Jesus, ela destila amor pra fora. A pessoa que não tá em Jesus, ela acredita que é esse personagem. E aí ela destila pra fora ódio, raiva, inveja, coloca todo mundo na mesma caixinha e fica julgando todo mundo o tempo todo. Esse é o papel do seu personagem. Quando você faz isso, Brito, eu tô vendo que você tá inconsciente. Não existe consciência. Se existe consciência, você vai buscar sabedoria. Se assistir a sabedoria, é só você mudar as coisas, os viés cognitivos na sua cabeça, tá bem? Ó, eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi. Quem ensina mais do que o tolo?
Quem ensina mais do que o preguiçoso, irmão? Salomão aprendeu demais com os preguiçosos. Então o cara tolo fica aqui, ó. Provérbio da Bíblia. É porque eu tô lendo na NTLH, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Como eu já li muitas vezes na Almeida Revista Corrigida, se você for gravar a Bíblia, você precisa gravar na Almeida Revista Corrigida, porque tem códigos, é código, cada letra ali tem um código. Então, o mais perto do original possível para gravar. Mas na hora de ensinar, ensina numa língua que dá para as pessoas entenderem. É a tradução aqui para vocês, tá? Então, olha, Salomão chegou num lugar, tinha um preguiçoso lá. O muro estava cheio de espinho. Tinha caído umas pedras e ele estava lá deitado. Aí Salomão olhou para aquilo, ficou meditando e ele aprendeu a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços, descanse mais um pouco, mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então a pessoa fica aqui, minha vida financeira não muda, minha vida financeira não guina, eu não fico rico na terra, a minha vida é uma miséria. Sabe por que sua vida é uma miséria? Percebes ou não de agricultura, irmão? Perceba um pouco pelo que a Bíblia ensina. Mas eu nunca fui um cara de agricultura, não. Nem no Brasil, nem aqui. Então, ó, presta atenção. Eu tô lendo a Almeida, nova versão NTLH. Só você colocar NTLH. Provérbios 24 NTLH, você vai ler exatamente o que eu tô falando. Então, ó, o cara que não tem dinheiro é porque só tá trabalhando 8 horas por dia. Aí não, ele não está trabalhando 8 horas por dia. É porque ele chega já viu os pedreiros do Brasil? Os pedreiros do Brasil chegam no trabalho 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí vai tomar o cafezinho. Aí já chega, toma o café. Aí ele vai e bate um papo ali um bom tempo. Depois que ele bate o papo, aí ele vai conversar, aí ele vai começar a trabalhar. Começou a trabalhar, ele já demorou tanto no cafezinho, na conversa, que já está na hora do almoço. Chegou a hora do almoço, aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele parou, almoçou, ficou lá um tempão no almoço. Depois vem a hora da sonequinha dele, tirou a sonequinha. Depois voltou a trabalhar. Na hora que voltou a trabalhar, tem que ter a pausa pro café da tarde. Tem a pausa pro café da tarde, o cara toma o cafezinho dele. Depois voltou a trabalhar um pouquinho, só que ele tem que sair mais cedo. Então ele tá sujo, aí ele sujou bastante, porque ele tem que parar 1 hora mais cedo para ele limpar o corpinho dele para ele poder trabalhar. Então o cara falou que trabalhou 8 horas por dia, mas é mentira. Ele tá trabalhando 3 horas, 4 horas por dia. É um grande preguiçoso que nunca vai ficar rico. O cara que tem dinheiro, presta atenção, ele não precisa ser servo de Deus não, irmão. Presta atenção que eu vou falar. Para você ter dinheiro, você não precisa ser servo de Deus. Você só precisa entender os princípios do dinheiro. E um dos princípios do dinheiro é trabalhar bastante, plantar certo. É trabalhar com a cabeça, aí você faz um planejamento com a cabeça, depois você usa o braço para poder fazer as coisas. O povo do Brasil é o que mais trabalha aí, não gostei. Não, presta atenção que eu tô falando que você tem um pessoal que trabalha muito. Ele trabalha muito com o braço, não fica rico. Não fica rico trabalhar só com o braço. Se todo mundo que trabalhasse com o braço ficava rico, todo motorista teve ideia estava milionário. Trabalhar só com o braço não é ganhar dinheiro, ficar rico. Trabalhar com a cabeça, usar a cabeça e trabalhar com o braço em cima. Então qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é que o cara não quer trabalhar, ele é preguiçoso. O preguiçoso não quer aprender, o preguiçoso vive dormindo, o preguiçoso não quer trabalhar, ele finge que trabalha. Então, ó, o Carlos está trabalhando. Aí então tem o primeiro nível, o que finge que trabalha. Esse cara não vai ficar rico nunca. A pobreza vem em cima dele, a pobreza corre atrás dele. Tem aquele que trabalha, mas trabalha só com o braço. Não vai ficar rico nunca trabalhando só com o braço. Tem que ter a sabedoria aqui, ou horizontal ou a vertical. Na sabedoria horizontal e vertical, você vai colocar outras pessoas para trabalhar com o braço, vai ganhar em cima dela. Aí você vai ser exponencial. Aí então tem o cara que não quer trabalhar, que a pobreza corre atrás dele, vive pedindo, vive faltando. Tem o cara que trabalha só com o braço, ele tem para ele, só que ele não pode dar para os outros, porque o que ele tem é só para ele. E se ele for bonzinho, ele desce o nível aqui, ele vive pedindo para os outros, porque ele pega que trabalha para ele, mas vive dando para os outros. E tem o terceiro nível, que é o cara que usa a cabeça para trabalhar, ele trabalha com a sabedoria e depois ele aplica isso com o braço. Então todas as pessoas que têm dinheiro de verdade, eles passaram por esses 3 níveis aqui. Então bora, hoje eu nem vou abrir para pergunta, porque tá top aí os comentários, tem muita gente subindo a live.
Deixa eu ver aqui se eu acho uma pergunta boa. Você já foi esses ratos? Então, todo ateu, todo cara que tem raiva de religião, dessas coisas, ele já veio de lá. Ou ele tem problema com os pais dele, ou ele tem problema com a paternidade, ou ele veio de uma religião que os pais eram da religião e tem ódio disso, ou ele teve uma morte na infância, alguma coisa que ele não soube dar significado e ele vive com ódio, virou ateu. Inclusive, se você é ateu, você é um ignorante, porque você não está acompanhando a ciência. Hoje nós estamos em 2026 e a ciência é agnóstica. Já acredita que existe um criador, só não assume qual criador é. Vamos ver, manda uma pergunta boa aí, gente. Tá vendo? Ó, o problema não é o silêncio não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Porque os maus sabem gritar, olha o tanto que os maus gritam aqui, ó. Os tolos sabem mandar um monte de comentário. Ô Brito, comenta os vídeos lá, irmão. Entra aí no TikTok, assiste os vídeos e comenta lá. Ia ser top você comentando lá. Porque a melhor coisa que tem para um sábio é receber uma crítica. Aí você vai nos meus vídeos e você vai criticar esse para me aprender. Eu tô precisando aprender com você, Brito. Entra lá no TikTok aí, comenta os vídeos, vê o que você acha. Comenta mesmo, comentar sincero lá. Na lata. Sabedoria são para aquelas pessoas que conhecem o limite. O cara tolo, ele não consegue fazer pergunta. O tolo, ele só sabe afirmar. Porque o tolo, ele aprende, ele não quer aprender nada, ele já sabe tudo. O sábio já é o contrário, sábio é que aprende o tempo todo. Qual que é a ferramenta para aprender? Chama pergunta. Então o tolo não sabe fazer pergunta, o sábio sabe. Inclusive a criança já nasce com essa sabedoria. Pai, o que é isso? Pai, por que daquilo? Você tem que fazer perguntas. Cadê uma pergunta boa aí, ó? Hoje pode tomar café? Não, pode demais, irmã. Tem que tomar muito café. Café é bom para você trabalhar mais. Só que o café, ele te acelera e te impede de fazer planejamento. Sabia disso? O café tem consequências, viu? Tenho certeza que sua palavra está convertendo o Brito. Será, mano? Eu acho que não converte, não. O tolo não converte. Aquele que sabe de tudo não aprende nada. Como é que você converte uma pessoa que já sabe tudo? Porque os filhos dos pastores vivem nas luxúrias e dos fiéis passam necessidade no lar. O Brito tá com inveja. Salomão, vamos ler de novo, Brito. Vou ler para você aqui, ó. Não tem inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Qual que é o outro da inveja aqui, ó? Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja dele. Quer que eu leia de novo, Brito? Vou ler de novo. Não tem inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Então é para você afastar dessa gente, nem deixar sair da sua boca. Vou ler de novo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. O final disso aí, Brito, o final disso aí, irmão, é um caminho sem volta. É um inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu, sabia, Brito? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Você acha que o céu é de verdade, mas o inferno não existe, né? Por isso que eu saí da igreja. Vamos explicar a igreja aqui, já que vocês estão bolados com a igreja aí, ó. Ó, o hospital é o lugar onde tem mais doente por metro quadrado, correto? Então você tem uma cidade, tem 4 hospitais. Se você quer achar os doentes, é só você ir para o hospital. O hospital é onde tem mais doente por metro quadrado. Na igreja é onde tem mais pessoas com problemas psicológicos e espirituais por metro quadrado. Então é como se fosse um monte de burro. O burro vive dando coice. Aí você vai na igreja sem saber do que eu acabei de falar. Se você vai no hospital sabendo que o pessoal é doente, você vai de máscara, você vai com álcool em gel, tomar cuidado onde você coloca a mão. Só que você vai para a igreja achando que quem tá lá é só os santos. Aí você vai, não, a igreja é lugar dos santos. A igreja é o lugar onde tá todo mundo top. Só que não, é o contrário. Lá na igreja tá todo mundo doente. Aí você chega lá e o cara já chega na portaria. Você usa tatuagem, né? Já é o primeiro coice na sua cara. Aí você fala, o cara falou da minha tatuagem, mano. Quem que é esse cara pra falar da minha tatuagem? Nunca mais volta aqui. Aí você chega na igreja, o pastor sobe lá e vai o segundo coice. Se vocês não der dinheiro aqui na igreja, Deus odeia vocês. O perseguidor vai pegar vocês. Aí o segundo coice. Aí você tá lá só tomando coice. Você não sabia que lá só tem burro e ignorante. Que inclusive você é um deles que vai entrar lá aqui para procurar sabedoria. Que é essas palavras aqui, ó. Só que eu posso te garantir que na igreja tem os sábios.
Na igreja tem as pessoas que querem te ajudar. Só que qual que é o problema? Você não entendeu que lá tá cheio de burro. Aí a cada 10 burros tem um sábio. Aí em vez de você ir procurar o sábio, você vai lá tomar coice e fica com raiva do pastor da religião. É só você entender o que eu acabei de falar que você vai ver a igreja com outros olhos. Inclusive a igreja é uma união de famílias. Se você não quer ouvir um cara que fala de dinheiro, procura uma igreja que não fala de dinheiro. Aí você leva sua família para lá. A igreja não é para você ficar nela o resto da vida. Inclusive eu te aconselho a visitar outras igrejas, procurar palavras novas. O papel do pastor não é falar essas palavras que eu estou falando para você aqui. Você sabia disso? O papel do pastor é dar papinha. Como assim, tá? Está vindo os burros. Os burros não dá conta de absorver as palavras profundas. Então o burro, se a água for profunda, ele foge. Ele não entra na água profunda, mas se for só até a patinha dele, ele dá conta de aprender. Então na igreja, o pastor, aquele que está ensinando, tem que ficar dando papinha, não é água profunda. Tá, aonde que você pega as águas profundas? Aqui no TikTok, segue eu aqui na palavra, fazendo devocional, aí você vai para as águas profundas. Na igreja não é lugar disso. Por quê? Você tem que entender o que é a igreja. Ó, pastor picareta, consegue vender água, ele tá revoltado. Aí o cara tá revoltado porque um burro começou a dar patada nele e ele levou aquilo pro coração. Inclusive, Jesus falou, se alguém te der uma patada do lado direito, oferece o lado esquerdo. Mostra que você é inofendível. Isso aí não é pra você virar um banana. O cara vai lá, vai bater na sua esposa, você vai dar a face esquerda. Irmão, vai tocar na minha mulher pra você ver, eu viro um cão em cima do você. Você vai tocar nela, eu viro um leão, eu te furo você todo. Agora entrou em casa, só quer roubar? Pega o dinheiro, toma aqui o dinheiro que você não achou. Aí eu dou pra ele, agora tocar na minha mulher, não. Então, Jesus não ensinou você a ser um banana porque você tem que dar outra face. Presta atenção no que eu estou falando com vocês aqui. Isso aqui cria um monte de banana. O cara não entender o que Jesus ensinou. Ele está falando de ser inofendível. Se alguém pedir você para caminhar uma milha, o romano podia chegar para o judeu e falar, caminha aqui com esse peso 1 milha. Jesus falou, vai 2. Porque você tem que mostrar para ele que ele não tem poder de te ofender. Porque as pessoas não têm poder de te ofender, Brito. Só você tem o poder de ficar magoadinho. Qual que é o seu problema? Você está magoadinho com os pastores, com os líderes. Só que não é isso que Jesus ensinou. Você tem que ser inofendivo, você não pode ser magoado. Agora, toca na esposa, toca na noiva, você vai ver. Como assim, tá? Não, Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou que a gente tem que matar alguém que quer pegar a nossa esposa. É, tem certeza? Dá a sua vida pela noiva, marido. Como é que você dá a vida pela noiva? É lutando com os outros. Se alguém quiser matar ela, tem que me matar primeiro, irmão. Se alguém quiser pegar minha esposa, tem que me matar primeiro. Aí daquele que tocar nos meus meninos, eu viro um leão. Se eu tiver arma, eu furo. Se eu tiver, não importa. Ah, tá, você não pode falar uma coisa dessa. Jesus falou isso. Jesus falou, se vocês pecar contra mim, se você quiser fazer mal para mim, para Deus, você vai ser perdoado. Mas ai daquele que falar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque o Espírito Santo é justamente o viés feminino da Trindade. Jesus ensinou isso, você tá lendo a Bíblia errada, né? Você é um bananão que todo mundo pode falar mal da sua esposa. Mano, eu cheguei em Portugal, minha mãe juntou com uma outra mulher e começou a falar mal da minha esposa. Eu falei com ela na hora, mãe, entre você e minha esposa, eu fico com a minha esposa. Você tá doido? Alguém fala, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu tio, pode ser irmão, pode ser você, tô nem aí, irmão. Vocês não tocam na minha esposa, não, nunca vai tocar nela. Só que você não, a mamãe fala mal da sua esposa na sua frente, na frente da mulher você não faz nada. Ah, pelo amor de Deus, irmão, que Bíblia que você tá lendo aí? Tá lendo a Bíblia errada, hein? Seu papel é dar a vida por essa mulher sua, só que você não defende ela. Ainda não sei a diferença de um presídio para uma igreja, só picaretas. É o presídio. É, Brito, tá mal aí, mano. Você tá com muito ódio aí, cara. Você precisa ver as lives da noite. Vai, fala mais, Brito. Vou ficar mais uns minutinhos aqui em homenagem ao Brito, gente. Tá subindo a live aí, ó. Já tem até 51 pessoas, vai subindo, porque vai comentando. Vocês não comentam. De novo, o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Ó, criamos monstro, kkk, Thales, seus meninos vão na igreja aí em Portugal?
Pô, mano, é bom você levar os meninos pra conviver um pouco no meio dos burros, porque lá eles vão aprender também a tomar patada, aí eles têm que aprender a lidar com isso. É bom você ter uma igreja e de vez em quando. Você tem que saber identificar os burros. Identifica, quanto mais rápido você identifica um burro, um tolo, um preguiçoso, mais rápido você prospera. Então, se lá é onde tem mais, você tem que ficar lá olhando. Ó, isso aqui é burro, isso aqui é tolo, isso aqui é preguiçoso. E aí, se você for lá olhar para a pessoa, você não vai aprender nada. Então, você tem que ir para adorar a Deus. Vamos explicar o que é a igreja. Você está falando muito de igreja. O Brito tá em homenagem ao Nísio agora. O que você vai fazer na igreja? A igreja é um quartel-general, Nísio. Vamos lá. Deus, ele fala com o anjo da igreja. Deus dá palavra para pastores, porque pastores estão na frente de uma igreja. Isso chama campo morfogenético, Nísio. Chama campo morfogenético. É uma união de campos almáticos, é uma união de mente, chama campo morfogenético. Até a metafísica já chegou nisso aí. Então não desanima da igreja. Presta atenção que eu vou falar aqui. Não desanima disso aí. Por que você não pode desanimar? Porque a igreja não foi estabelecida por homens. A igreja foi estabelecida por Jesus. Os templos foram estabelecidos por homens. O seu papel é ser igreja. Só que você não é igreja no templo. Você é igreja dentro de casa. Qual live que eu expliquei isso aí? A live muito espiritual. Vai estudar o mundo espiritual, eu estou explicando o que é essa igreja. Então, você é a igreja dentro de casa e aí você une com sua família, com outras famílias e juntam num lugar. Se você juntar na sua casa virou o templo. Se você juntar numa igreja, num templo, lá virou o templo. Mas o templo é só o templo. Jesus falou, não estou nem aí com o templo. O templo de verdade é essa igreja que você é dentro de casa. Por isso que eu estou falando, você chegou num templo, tem um monte de família lá que não condiz com a sua, vai para outra. Você chegou lá, viu que o cara só quer dinheiro? Vai para outra. Você foi em outro, só que você tem que ir procurando até achar um templo que você dá conta de conviver com as famílias lá. Por que, Thales? Live no YouTube tá lá, método torque. No método torque, o mais importante da alma aqui chama mesa. Tem a mesa de baixo, mesa do meio, mesa de cima. Você é obrigado a estar nessas mesas e a igreja é um ótimo lugar para você achar essas mesas. Então, você chegou na igreja, tem que identificar quem é mesa de baixo, quem é mesa do meio, quem é mesa de cima. É o papel fundamental da igreja. Você chegou lá, identificou os que é da mesa de cima, que é os sábios, identificou quem são os burros, aí você vai sair de perto do burro, vai sempre para perto do sábio. O sábio sempre tem uma coisa para te ensinar, e os burros também te ensinam. Os burros te ensinam o que não fazer, o que não falar. Então a igreja é importante por quê, Thales? Todo domingo era para a igreja se reunir, reúne as famílias, aí o anjo da igreja vai falar, gente, eu tive muita visão nessa semana de ataque espiritual contra as crianças, então vamos ter atenção com as nossas crianças. A igreja, esse templo que você está falando, é o quartel-general. Aí chegou no quartel-general, Deus revelou uma coisa para um, revelou para outra, aí era para a gente estar lá unindo. Vamos adorar a Deus? Aí começa adorando Deus. Vamos fazer uma oração? Aí a gente faz uma oração. E aí, como é que foi a semana? Ah, o diabo atacou aqui, o diabo fez isso, Deus me revelou aqui. A igreja é inimigo do Satanás, então ele é o quartel-general. Não senti muita opressão na minha casa, no meu casamento essa semana. Não, Deus falou que tá vindo uma força aí, uma tempestade contra os casamentos, então a gente precisa orar para casamento. Aí você sai de lá no domingo a semana inteira orando e jejuando pelo seu casamento, tomando cuidado com as coisas que você fala com a sua esposa. O inimigo só é inimigo da igreja. Se não for igreja, ele é você é comida dele. Então, enquanto você não se torna igreja, você é comida do diabo. Ser igreja não é estar no templo. O templo é a união das igrejas. O templo é a união das igrejas, a igreja é família. Então lá no templo vai ter os alertas, é a união das igrejas falando por onde que o inimigo está atacando. Aí se ele falou que é no casamento, Deus revela, porque tudo Deus revela. Aí vai vir nos casamentos, aí a gente passa a semana inteira. Vai ter um momento a mais com a esposa, vai levar a esposa para sair que você não ia fazer. Aí esse momento você vai ter mais cuidado com as palavras que você fala com ela. A sua esposa vai ter mais atenção para isso. Pronto, foi para a segunda semana lá, aí reuniu o quartel-general, não, lá em casa meu filho teve isso, meu filho teve um acidente, o meu também, então o diabo tá atacando aqui nas famílias, né? Então ele tá chegando nas crianças, então essa semana vão dobrar o cuidado com as crianças, vamos orar aqui, aí todo mundo ora ungindo as crianças, protegendo as crianças, aí durante a semana você vai ter mais tempo de diálogo com seu filho, você não vai deixar seu filho ir com qualquer pessoa, você não vai soltar seu filho para brincar sozinho, você não vai deixar seu filho ver qualquer coisa. Então na união das igrejas chamado templo é onde a gente tem as revelações do ataque do adversário. O filme Quarto de Guerra que eu vi falando para as mulheres aqui,
A primeira vez que eu assisti esse filme, ele me marcou não no filme. Quando o filme começa, antes do filme começar, fala que o marido da mulher trabalhava na guerra. Só que ele não guerreava com as armas. Ele ficava no quartel-general. E aí ele via, se o inimigo vinha atacar pela direita, ele mandava tropa para a direita. Se o inimigo vinha atacar pela frente, ele mandava tropa pela frente. Se você não está participando de uma união de igreja, você não sabe por onde o inimigo está atacando. Provavelmente, se você estiver bem firme em oração, você vai saber. Mas quando você chega na igreja, aí lá tem um pastor falando, aí lá tem várias pessoas, tem gente burra, né? Igual a gente falou aqui, que você vai identificar, mas você tem que escutar os sábios e você tem que entender por onde que o inimigo está atacando. Porque se o inimigo está atacando seus filhos e você está dando tempo para sua esposa, o que vai acontecer com essa criança? Está desprotegida. Então, não abandone a igreja, o templo. O templo é importante, mas você tem que entender o que é o templo. O templo é onde as igrejas reúnem. Ah, não pode pedir dinheiro no templo, então coloca todo mundo na sua casa. Vai lá colocar todo mundo na sua casa toda semana e faz um culto lá. Não gasta dinheiro? Gasta dinheiro. Você não vai pedir ajuda? Vamos ir para um lugar maior, gente? O que vocês acham de eu alugar uma casa maior e aí a gente vai morar lá e aí vocês vão vir toda terça-feira? Vocês podem me ajudar a pagar o aluguel da casa maior? Eu continuo pagando 1.000, vocês pagam 1.000. Pode ser? A gente divide. Só que você não entende o que eu estou falando. Aí chega lá, o pastor pede dinheiro para manter aquele tempo, as igrejas reunir lá, você fica com raiva dele. Então faz tudo na sua casa. Ué. Coloca tudo na sua casa e não pede dinheiro. Aí tá bom, chama célula, tem como fazer, diminui o tamanho da igreja, faz cada dia na casa de um. Tá bom, para de reclamar do pastor pedir dízimo e oferta, porque ele precisa manter aquele tempo. Começa a fazer as reuniões na sua casa, que aí não vai precisar de dinheiro. Aí você vai pedir dinheiro de outra forma. Quando vocês vierem, cada um traz um lanche. Aí cada um traz um lanche, você uniu a igreja, você parou de pedir dinheiro para as pessoas, você criou a própria igreja. Por que tá? Você criou a própria igreja, você quer uma placa. Não, amigo, você já é a igreja, você é a própria igreja. Se alguém reunir na sua casa, é a união da igreja, não precisa de placa. Aí os caras chegam aqui, qual religião você vai? Qual igreja você vai? Eu não tô nem aí com placa, irmão, não tem compromisso com placa. Não tô nem aí com placa. Teve um movimento que teve no Brasil, Brito, chama Tecent, acho que é Tecent. Aí subiu um pastor lá, velho. Nossa, eu achei massa demais o que o pastor fez. Imagina um estádio lotado. Aí o pastor falou assim, ó. Eu vou contar até 3. Brito, quando eu falar no 3, você vai gritar o nome da sua placa, da religião que você serve, da sua denominação, vai. 1, 2, 3. Aí Assembleia Batista, não sei o quê. Você não entendia nada que o pessoal gritou. Aí um estádio lotado gritando. O pastor falou assim, agora eu vou contar o nome do 1, 2 e 3. Na hora que eu falar 3, você vai gritar o nome do seu Salvador. 1, 2, na hora que for 3, Jesus Cristo! O estádio inteiro em uniforme. Assim. Ali eu... Nossa, minha mente explodiu. Eu li, agora eu entendi. Qual que é o problema, Brito? É que as pessoas estão gritando a placa. Quando grita a placa, ninguém entende nada. Aí vira uma confusão, aí fica todo mundo ferido. Então eu não tô aqui para gritar a placa, eu tô aqui para gritar Jesus Cristo, palavra de Deus. Vão vir para a palavra, vão entender o que é essa igreja. Eu acho que já deu para dar um panorama aí de igreja. É uma palavra que tem muito tabu, as pessoas não entendem. Tem gente que só do cara pedir uma oferta lá na igreja já fica magoado. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Parabéns por ter ficado aí até o final. Entra no link da bio, já entra no WhatsApp. Se você não conseguir entrar no WhatsApp, manda mensagem aqui no TikTok que eu vou mandar o link para vocês. Lá que a gente fala... Lá que a gente fala das lives da consciência, que a gente tá despertando os poderes de vocês. É lá que eu vou fazer a imersão. Só quem tá lá vai participar da imersão. É um dia inteiro comigo. Não paga nada, só paga com seu tempo. E a gente vai modificar esses personagens aí. E na primeira página lá, no primeiro link é o grupo. No segundo link é YouTube. Já começa a assistir as lives da consciência lá para você aprender. Mesmo assim, eu acho que o Brito ainda não tem como, Carlos. Eu tô falando com você. O sábio aprende o tempo todo. Se o tolo não quer aprender, não adianta. Você pode falar o tanto que você quiser. Eu posso ficar aqui o dia todo. Eu posso pôr o Brito na minha frente e ficar falando com ele o dia todo desse assunto. Ele não quer aprender, já sabe tudo. Não tem como ensinar.
Isso aí, ó, vou falar pra vocês. Chama Augusto Cury. O Augusto Cury tem exatamente isso. Ele ganhou um prêmio porque ele descobriu isso. Não tem como você ensinar alguém que não quer aprender. Aliás, o Augusto Cury é mais profundo. Eu até fiquei chateado o dia que eu li a tese dele que ganhou o prêmio lá. A tese dele é que ninguém aprende com você. Você não tem como ensinar nada. Só tem uma forma de você mudar uma outra pessoa, é se ela te admirar. Se ela te admirar, se ela vê em você um resultado, aí sim você consegue mudar. Ainda sou burrinho, todos nós somos, irmão. Nós vai chegar na eternidade. Eternidade não vão saber tudo de Deus, nós não sabe nada, cara. Você olha pra mim, acha que eu sei alguma coisa, vou chegar lá. Nossa, então tudo aquilo que eu demorei 50 anos para descobrir era só isso. É lá que nós vamos aprender a sabedoria de verdade. Escreve no Insta OK, eu me mando o link do WhatsApp. Por que será que vocês não estão conseguindo entrar no link aí? Vou dar uma olhada nesse link, tá bom? Tamo junto, é nóis. Até a próxima live.